Sala de Prosa, despertando você, despertando sua família, despertando a igreja para caminhar mais perto de Jesus. Uma conversa profunda, leve e boa. Participa aqui o brutal, a sustância, o mestre Hernandes. Que privilégio estar com você, meu príncipe. Você é o cara, viu? Não, ele é o príncipe, mas eu vou te mostrar como é que você trata o príncipe. Ele não autorizou ainda, mas eu vou mostrar. Hoje, irmãos, nós estamos indo aqui, mas nós queremos te chamar para um assunto importantíssimo. Lembre-se dos cristãos que estão sendo perseguidos no Brasil e nas nações da terra. Vai embora não, hein? Espera aí. Cristãos perseguidos, mestre. Pois é. Eles viveram no passado e estão vivendo no presente. E não vai parar. E não vai parar até Jesus voltar. Essa é uma realidade bíblica. É bem verdade que nos últimos tempos esta perseguição seria mais cruel, mais abrangente e mais dolorosa. Parece que a cristofobia cresce nas nações. Antes se ouvia falar mais do Oriente, religiões, estados religiosos, anticristãos. Mas parece mesmo que o negócio está tomando assim um alastramento eu penso, global. Existe uma agenda global. E essa agenda, ela é intencional. Ela é programática e ela tem como bandeira principal impor uma espécie de ideologia que tem como resistência principal o cristianismo, que crê em absolutos, que defende absolutos, em relação a Deus, em relação à vida, em relação ao ser humano, em relação à família, em relação à igreja. Ô Santo Varão, há uma conversa, não é? Que o cristianismo é intolerante, exclusivista. Você concorda? Num aspecto sim, no outro não. Ele é exclusivista porque o cristianismo crê que há um só Deus, há um só Senhor, há um só mediador, há um só Salvador. Nisso ele é intolerante. E há um só caminho. Um só caminho. Nisso não se negocia. A Bíblia é a única palavra de Deus, não se negocia isso. Mas não é verdade que o cristianismo é intolerante no que tange ao tratamento com as pessoas. O cristão não é homofóbico, o cristão não é xenofóbico, ele não tem ódio do estrangeiro, ele ama todos, porque este é o ensinamento do cristianismo. E serve. E serve ao próximo. Alegria ao com próximo. Alegria. Então, nunca o discurso do cristão é um discurso de ódio. Não é de ódio. Não é de ódio. Defender a verdade não é um discurso de ódio. Defender princípios e valores absolutos não é um discurso de ódio. Então, há muitas acusações contra os cristãos que são improcedentes, são injustas. No começo da igreja, mestre, tinha uma acusação de que o cristão ele comia carne humana? Exato, porque veja bem, por ter interpretado erradamente o que Jesus disse, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E Jesus estava usando uma metáfora, ele estava instituindo a ceia, né? Depois ele vai aplicar isso na ceia. Quando ele pega o pão e diz, este pão é o meu corpo. Ele pega o cálice de vinho e diz, este cálice é o meu sangue. É claro que está usando uma metáfora. Como ele diz, eu sou a videira verdadeira, não quis dizer que ele era uma árvore. Então, eu sou o caminho, não está dizendo que ele era uma estrada. São metáforas. Mas quando se literaliza as metáforas, pode-se chegar a conclusões equivocadas. Mas há uma igreja que sofre hoje, que está sendo, perdendo sua pátria, não tem liberdade civil de pregar o evangelho. Há cristãos presos por dizerem
que são de Cristo. Há mais de 200 milhões de cristãos hoje sendo perseguidos mundo afora. Aí, mestre, quando nós olhamos aqui, por exemplo, nós no Brasil temos uma folga brutal, ainda. Aproveitemos! Como é que essa igreja brasileira pode servir aos cristãos perseguidos? Bom, primeiramente orando por eles. Orando por eles. Segundo, ajudando-os nas suas necessidades financeiramente. A igreja brasileira é uma igreja rica. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ela pode ajudar. Terceiro, trabalhando diplomaticamente para que estas pessoas que estão sendo torturadas, presas e às vezes mortas cruelmente, sejam poupadas. Então são 3 elementos que podem se ajudar um cristão perseguido. E 3 formas. você pode ajudar quando eles ficam refugiados. Há muitos refugiados no Brasil. Há muitos cristãos refugiados. Mas, irmãos e irmãs, às vezes a gente não lembra de orar, né, mestre? Se não houver dos pastores, especialmente, e glória a Deus que nós temos líderes de missões, homens, mulheres e jovens. Uma moça em nossa igreja, mestre, ela criou um momento de lembrar de quem sofre, no culto de adolescentes. Olha. Ela sozinha. Olha. Aí ela pediu um dos nossos pastores, toda semana, nós nem sabíamos, mestre, que toda semana ela junta um grupo de adolescentes que oram por um país onde a mortandade de cristãos é enorme. Fiquei muito emocionado porque não foi uma ideia minha. Aí, quando o dos pastores adolescentes disse assim, pastor, nós podíamos colocar isso como uma agenda dos adolescentes? Claro, que a menina começou sozinha com um grupo de amigos. Lembrai-vos dos encarcerados. Me permita compartilhar um texto de Pedro, primeira carta de Pedro, porque quando Pedro escreveu esta carta, os cristãos estavam sendo mortos, seus bens estavam sendo saqueados. E Pedro, então, no capítulo 4, verso 12, diz assim, amados, 1 de Pedro 4, 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo, veja bem isso, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Bom, o texto fala por si. Não precisa de explicação. Lembra da igreja sofredora. A igreja está sofrendo no Afeganistão. Esse ano foi a grande conversa do mês de agosto. Exatamente. E setembro, o Afeganistão, o Paquistão, mas a gente sofrendo em muitos lugares. Há um movimento no mundo islâmico que o mundo islâmico quer crescer financeiramente. Então, o próprio mundo islâmico está contra a exigência dessa pressão contra os cristãos, porque eles sabem que se não negociar com o Ocidente, os países do Oriente Médio não crescem. Mas a perseguição no ambiente do dia a dia é brutal. Brutal. É cruel. É cruel. É. Vamos orar. A gente não pode. Olha, adote um povo que sofre em oração e ajude quando for pedido. Estamos repatriando ou acolhendo refugiados. Ajude a igreja a sofrer. Outra coisa, sabe, pastor, que nós devíamos orar é para que os governantes dos países, sobretudo do Ocidente, muitos deles que nasceram sob a égide da palavra de Deus, da bandeira do Evangelho, que prosperaram, que cresceram, que se enriqueceram, porque o cristianismo promove a academia, cuidado da vida, das crianças, das mulheres, dos idosos, dos doentes. O cristianismo, onde ele entra o progresso. Melhora a economia, a universidade. Então, que as nossas autoridades
faça essa leitura da história. E tenha boas leis. Tenha boas leis, leis justas, leis que promovem a liberdade, o direito de expressão, para que regimes totalitários e opressores não venham sobre a nação brasileira e outras nações para oprimir. Ainda que seja só mais um minuto aí. Pois não. Liberdade de expressão. Que todo mundo tem o direito de dar sua opinião. Claro. E eu quero que todo mundo tenha o direito de dar sua opinião. Você também, mestre? Eu posso discordar 1000% de você, mas eu tenho que defender o direito que você tem de se expressar. Pronto. Porque isso é a base da liberdade do ser humano. Inclusive criticar o líder maior, o líder menor, criticar até o que eu creio, mas eu quero ter liberdade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Oremos por liberdade de expressão nas nações, inclusive no nosso Brasil. Quando oramos pela igreja perseguida, nós também oramos contra a cristofobia. Ore por nós, Varão. Ora os dois. Por favor, vamos lá. Ora os dois, vamos embora, mestre. Deus amado, nós oramos pela igreja perseguida mundo afora. Amém. Nós oramos por aqueles irmãos que estão na linha de frente de combate mais ferrenho. Amém, para que Senhor. tu dês a eles, meu Deus, o que a palavra diz, alegria mesmo no sofrimento, convicção e certeza mesmo diante da morte. Amém, Senhor. Porque a tua palavra diz que se nós morremos por causa do evangelho, nós somos bem-aventurados. Amém. Oramos pelo Brasil, Deus, para que tu abençoes a nossa nação, tu abençoes as autoridades constituídas do poder executivo, legislativo e judiciário, para que haja leis justas nesta nação e possa promover a liberdade e possa, Deus, assim trazer ordem e progresso para a nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, clamamos para que o Senhor sustente aqueles teus obreiros que estão passando dias de agonia, de prisão, de enfermidade. Oh Deus, famílias que foram dizimadas, sendo mortas, tem órfãos, viúvas do teu povo. Oh Deus, tem misericórdia. Clamamos, Senhor Deus, socorro, Senhor. Amém. Clamamos também, Senhor, em favor dos governantes do mundo. Oramos para que o Senhor intervenha na liderança mais perseguidora da igreja, trazendo conversões. Amém. Oramos também, Senhor, para que esses líderes nacionais, criados debaixo da bênção que o Senhor promoveu através da cristandade no mundo, que tenham boas leis. Amém. Leis que favoreçam a liberdade de expressão, Amém. Senhor. Amém. E que o Senhor levante a tua igreja para proclamar corajosamente o poderoso nome de Jesus. Amém. Em nome de quem oramos. Amém, amém. Amém. Sala de prosa num momento especial em favor da igreja perseguida, falando com você. Acorde, levante-se, ponha-se diante de Deus como cidadão do céu e como cidadão da terra. Continue conosco, que a LPC é uma bênção, irmão. Cada dia Natal vem aí, você tem que encomendar. Mestre Hernandes é o diretor geral da LPC Luz para o Caminho, uma agência missionária que tem sido uma bênção. Eu gostaria de falar um pouquinho agora da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, uma igreja relevante na capital mineira, uma igreja missionária que tem abençoado pessoas no Brasil e no mundo, uma igreja para você e para sua família. Bem-vindo! Pronto. Um abraço, gente boa! Tchau, gente. Abraço.